Fala galera! Hoje eu vim aqui para mostrar para vocês um conjunto de fotografias bem difícil de se encontrar sobre a escravidão aqui no Brasil. Elas foram produzidas no final do século XIX e é impressionante a qualidade de detalhes. Fica até o final do vídeo, vai valer a pena, eu garanto, que hoje eu tenho essa história para contar. A fotografia de negros, sejam eles escravizados, livres ou libertos, eram frequentes no século XIX. Para quem não sabe, a fotografia entrou bem cedo aqui no país, já na década de 1860, sendo o próprio imperador Dom Pedro II um fotógrafo entusiasta. E como a escravidão, infelizmente, tardou em acabar no Brasil, o registro desses homens e dessas mulheres se tornou quase que inevitável. Um dos grandes fotógrafos da época foi o carioca Marc Ferrez, que nasceu em 1843 e morreu em 1923. Ele se dedicou à fotografia ao ar livre e não em estúdio, como era mais comum na época. Ele acabou registrando incríveis imagens da transformação da paisagem no Brasil, que saía do Império e entrava na República, como essa imagem panorâmica do Rio de Janeiro em 1885. Ferrez atuou como fotógrafo oficial na Comissão Geológica, formada pelo Império em 1875, para realizar um levantamento do território nacional. Ele não fotografou só o Rio de Janeiro, e na verdade ele acabou se tornando a primeira pessoa a registrar em imagens diversas regiões do país. Ele também fotografou as fazendas de café no Vale do Paraíba, no interior de São Paulo, que mostra como os barões exploravam a mão de obra escrava de homens, mulheres e até mesmo crianças. E é nesse ponto que ele ganha um destaque: o registro de trabalhadores em situação de escravidão no Brasil, o que rendeu a ele, inclusive, a alcunha de fotógrafo da escravidão. É muito interessante notar como a escravidão é naturalizada nas fotografias. São retratados o trabalho escravo, principalmente no sistema cafeeiro do sudeste do país. E segundo Lilian Schwartz, que analisou a obra, Ferrez construiu uma representação que está a serviço principalmente da valorização dos aspectos de organização da produção e do trabalho na economia do café, e não do trabalhador escravizado em específico. Nessa lógica, é muito comum a escravidão ser retratada de maneira ordeira, organizada, algo que parece até natural, e isso é feito de maneira proposital, pois, como eu falei anteriormente, a intenção é exaltar a produção do café. Mesmo os escravizados não sendo o foco e as cenas não retratando o cotidiano de maneira espontânea, é possível perceber que as imagens deixam transparecer a precariedade da vida dos trabalhadores em situação de escravidão. Uma característica bem importante é que em algumas fotos apenas o senhor ou o feitor usavam calçados. Escravizados geralmente não eram autorizados a andar calçados. Isso servia como um elemento de diferenciação social. Mas não é só nas fazendas de café que o trabalho escravo é retratado. Nas cidades foram registrados o trabalho das quitandeiras, por exemplo, que eram mulheres que poderiam ser escravas de ganho, que trabalhavam para os senhores vendendo alimentos e quitutes. Elas geralmente atuavam em praças e nas fotos é possível ver as mulheres com seus tachos de comida de forma precisa, bem estética, tentando mostrar uma escravidão pacífica, sem contestação, como era comum também nas fotos das fazendas de café. Outra foto que chama bastante atenção é essa, que é considerada a primeira fotografia interna de trabalho em uma mina. Não é possível saber se são trabalhadores escravizados, pois a data da foto é justamente o ano de 1888. Mas é uma foto impressionante, ainda mais levando em consideração as dificuldades técnicas, como o posicionamento dentro da mina e a falta de luminosidade. Apesar de serem ao ar livre e tentar retratar o trabalho
Mais próximo do cotidiano, como eu falei anteriormente, as cenas das fotografias são montadas e a forma ordenada das pessoas é proposital para transparecer a organização e a ordenação pacífica do trabalho escravo. Mas os escravizados esboçam as mais diferentes reações perante a lente. Alguns mostram surpresa, timidez ou até mesmo contrariedade de estarem sendo fotografados, revelando que, para além da imposição desses registros, esses homens e mulheres eram agentes importantes nesse período opressor que era a escravidão. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou deixar aqui nos comentários um link para vocês baixarem as fotografias em alta resolução. Não esquece de citar a fonte, já que as fotografias pertencem ao Instituto Moreira Salles, que eu também vou deixar o link aqui na descrição. Espero que tenham gostado. Não esquece de deixar aquele like e comentar o que você achou. Espero também vocês no próximo vídeo. Valeu, galera!